Usar roupas confortáveis salvou a minha vida e pode salvar a sua também. O que você estava fazendo lá pelos seus 12, 13 anos de idade? Indo em festas, fazendo amigos, estudando? Eu também. O que eu não sabia é que eu estava entrando em um dos períodos mais assustadores da minha vida, que duraria anos. Eu estava começando a minha história com distúrbios alimentares e insatisfação com o meu próprio corpo. Naquela época eu tinha a mesma altura que eu tenho hoje, pesava 20 quilos a menos e estava completamente convencida de que eu era gorda e de que isso era um problema. E não só um problema, o maior dos problemas. E essa não é uma fala sobre gordofobia, porque eu nunca tive que me preocupar se eu conseguiria passar na catraca de um ônibus ou se uma cadeira ia arrebentar na hora que eu sentasse nela. Eu não sou a pessoa certa para falar sobre como a sociedade não está preparada para pessoas fora do padrão. Essa é uma fala sobre a minha experiência, que é a única que eu tenho como compartilhar, sobre como a moda pode interferir no processo de aceitação do nosso corpo e quais escolhas que a gente tem nesse caminho. Nos anos em que eu enfrentei anorexia, bulimia e dismorfia corporal, eu tinha um vício. Eu comprava roupas menores do que eu e usava elas como motivação para perder cada vez mais peso. Quem aqui nunca teve aquela calça para quando eu emagrecer? Era isso. E assim eu entrei em um ciclo de competição comigo mesma, onde eu queria emagrecer cada vez mais e nunca era suficiente. Essa é a realidade de milhares de meninas pelo mundo inteiro. Um estudo da Associação Nacional da Anorexia Nervosa e Desordens Associadas mostra que 9% da população mundial sofre com distúrbios alimentares. Na época eu não pude contar com apoio psicológico, a minha família não entendia o que eu estava passando, minhas amigas nem percebiam o que estava acontecendo e eu me via cada vez mais sozinha, isolada. E eu lembro de um momento em que eu percebi que eu tinha 2 caminhos, ou morrer, ou me aceitar. Foi quando eu li um livro na escola, Alice no Espelho, que falava de uma menina que tinha distúrbios alimentares, anorexia, bulimia e dismorfia corporal, igual eu. Eu me reconheci em absolutamente tudo que ela fazia, tudo que ela falava, tudo que ela pensava. E no final do livro ela conseguia escapar. E aí eu decidi que eu ia escapar também. Bem lentamente eu comecei a desapegar da ideia de quem eu queria ser e enxergar e acolher quem eu realmente era. E aí eu decidi que eu ia me desapegar das roupas que eu comprei para quando servissem também. E aí eu lembro de eu sentada na beira da minha cama, encarando o meu armário, olhando aquelas calças que eu estava pronta para me desapegar, e surgiu uma pergunta bem dentro de mim. Naquela época eu não tinha ideia que essa pergunta ia ser como um guia que me move até hoje. Por que você tem que se adaptar às suas roupas? E foi aí que eu comecei a abrir espaço no meu armário e na minha vida para o que eu chamo de roupas adaptáveis. E o que são roupas adaptáveis? Ou melhor, como descobrir se uma roupa é adaptável? Se você emagrecer ou engordar alguns quilos, essa roupa vai parar de te servir? Quando você estiver inchado, por exemplo, na TPM, ela vai te apertar? Essa roupa permite que você se movimente livremente? E eu tenho quase certeza que na sua cabeça está vindo aquele conjunto de moletom velho furado que você deixa no armário. Ou então aquele pijama que você usa quase todo dia, acertei? Por que as roupas que a gente usa para sair são tão diferentes das roupas que a gente usa para ficar em casa? E se a gente tivesse peças que fossem bonitas, estilosas, que realmente refletissem a nossa personalidade, mas que não desse vontade de arrancar na hora que a gente chega em casa? Você consegue me imaginar aqui, falando com vocês, enquanto 2 pinos de uns 10 centímetros me pressionam com muita força, por exemplo, no quadril, enquanto eu mantenho a compostura e me expresso claramente? Impossível. Mas a gente vai para o trabalho e faz apresentações com o peso inteiro do nosso corpo, suportado em um salto-agulha de 10 centímetros, em um sapato que aperta, que machuca, que chega às vezes a cortar o nosso pé, e isso nem é uma questão. Ou então se eu estivesse aqui, andando por aqui, com uma fita amarrada desde o meu quadril até o meu joelho, que me permitisse dar passinhos mais ou menos assim, enquanto eu me concentro no que eu preciso falar com você. Chega a ser ridículo, mas a gente já faz isso. Quando a gente escolhe, por exemplo, colocar uma saia lápis justa, com uma malha de tecido que não estica, não expande,
Quando o nosso corpo está sentindo algum desconforto ou tem algum movimento limitado, parte da nossa atenção se volta para esse incômodo. É tipo quando a gente está com tanto calor que a gente não consegue nem se comunicar direito porque na nossa cabeça está passando, meu Deus, que calor, preciso me refrescar, tô suando. Ou como quando a gente quebra um osso e coloca um gesso que esquenta, machuca, incomoda, e a única coisa que a gente consegue pensar é no dia que a gente vai poder tirar esse maldito desse gesso. É o mesmo processo quando a gente escolhe uma saia, por exemplo, que fica subindo e a gente tem que ficar ajeitando para baixo de 5 em 5 minutos. Ou um sapato que machuca tanto que de cada 5 passos você tem que dar uma descansada porque você não consegue nem caminhar. O nosso corpo está inteiro conectado, literalmente. Entre a nossa pele e os músculos tem uma camada que se chama fáscia. É como uma teia que envolve a gente por completo, órgãos e tudo. Então, se o seu dedinho do pé está desconfortável, a sua orelha sabe, o seu estômago sabe, o seu corpo sabe, a sua mente sabe. Mas, por outro lado, quando você está confortável em si, o seu corpo não é um obstáculo, ele é uma ferramenta. Ele te ajuda a se expressar melhor, raciocinar melhor, você consegue dedicar toda a sua atenção às suas ideias. Para que o interior esteja confortável, o exterior precisa estar confortável. E para isso, você pode começar priorizando roupas confortáveis, por exemplo, que se adaptam ao seu corpo. Roupas que têm malhas que esticam, por exemplo, elástico na cintura, modelagens mais largas e, no caso de modelagens mais justas, escolher um tecido mais maleável. Experimenta pensar se depois do almoço você vai ter vontade de tirar aquela peça. Se você não conseguir se sentar confortavelmente, provavelmente essa peça não é adaptável. Como eu tenho mania de levar todas as minhas reflexões e descobertas para as redes sociais, eu trouxe essa discussão para os meus seguidores já há alguns anos. Então vocês podem imaginar que eu recebo todo tipo de relato, principalmente de mulheres que vão percebendo os perrengues que passaram sem nem reparar. Esses dias eu recebi uma mensagem mais ou menos assim: Lela, hoje eu usei uma calcinha apertada e só conseguia pensar em você. E na hora eu fiquei, minha gente, o que é isso? E aí depois eu entendi o que ela quis dizer. Aquela mulher, de manhã, sem dar muita atenção, escolheu uma calcinha apertada para vestir. O que acontece é que naquele dia ela tinha uma apresentação muito importante no trabalho e a calcinha estava tão apertada que ela não conseguia nem se concentrar no que ela tinha para falar. A apresentação acabou sendo um desastre e a única coisa que ela conseguia pensar é, bem que ela avisou. Um bom jeito de comprar roupas desconfortáveis é procurar, por exemplo, naquelas marcas em que a grade de tamanhos vai até o G. Ou então que o GG veste uma pessoa como eu, que pesa 60 quilos. Mas, se você estiver procurando por uma roupa confortável, que provavelmente vai respeitar o seu corpo, experimenta procurar em marcas que têm grades de tamanhos e modelagens pensadas para pessoas reais, com tamanhos reais, coerentes com a vida real. Coincidentemente, em geral, quem está por trás dessas marcas são mulheres. Também vale se perguntar, essa roupa é tão linda que eu usaria ela para sair, mas tão gostosa que eu escolheria ela para ficar em casa? Uma roupa adaptável não se adapta só ao seu corpo, mas às situações da sua vida também. Priorizar peças atemporais, que não são frutos de tendências ou modismos, é um ótimo jeito de você se autoconhecer e construir um estilo que faz sentido para você, para sua vida e para o seu corpo. Não sei se você sabe, mas em geral as tendências são pensadas por e para pessoas magras. E elas são projetadas para ficarem cafonas depois de alguns meses. A famosa obsolescência programada que a gente já conhece, que está ficando cada vez mais rápida com as redes sociais. A moda ao longo dos anos mudou muito, mas tem algo que nunca muda. Se a gente bobear, se a gente não ficar atenta, a gente acaba caindo na armadilha de desejar uma moda que quer que a gente seja cada vez menor, mais indefesa, mais frágil, mais desconfortável. Afinal, se você estiver em uma situação de perigo, você vai conseguir se defender ou escapar com um vestido tubinho e um salto fino? A moda é uma expressão da cultura. E a nossa cultura, entre muitas outras coisas, é sim patriarcal. Uma cultura que não quer que a gente seja dona das nossas próprias escolhas e nem que a gente enxergue que a gente tem escolhas. Não é você que tem que se adaptar às suas roupas. São as suas roupas que precisam se adaptar a você. Se a Lela do passado, com 12 anos, soubesse de tudo isso, talvez ela não tivesse passado por tantas coisas difíceis. E é por isso que eu acredito que uma mulher confortável em si é uma revolução. Obrigada.